Vamos falar agora sobre a corrente elétrica. Na aula anterior a gente falou sobre a tensão elétrica, uma das principais grandezas aqui elétricas. E a tensão a gente viu que era o que, pessoal? A quantidade de energia disponível entre dois pontos. A gente viu que na instalação predial a gente encontra a tensão aonde? Na nossa tomada. Porém, muita gente se confunde com esse termo de corrente elétrica, corrente, eletricidade, né? Então eu quero aqui desmistificar isso com vocês para você aprender tecnicamente e também na prática como é que você vai estar aplicando esses conceitos aí nas suas obras, nos seus projetos, no seu dia a dia. Vou botar agora o segundo tópico, corrente elétrica. Então, o que é a corrente elétrica? Vamos começar aqui pela definição. Corrente elétrica é o fluxo ordenado dos elétrons em um circuito fechado. Diego do céu, não entendi nada que você falou. Fica tranquilo. Quando meu pai me explicava isso quando eu tinha 5 anos, eu também não entendia. Mas depois de muito falar, eu entendi. Eu tinha 5 anos, então você vai entender aqui também rápido. Seguinte, você tem os condutores, você tem ali os fios, e eles são feitos de quê? De cobre. Todo elemento da natureza você tem os átomos. No núcleo você tem nêutrons e prótons. Você lembra isso, você viu em química aí quando você era criancinha. E ao redor do núcleo você tem os elétrons ali circulando na eletrosfera, né? Já viu aí que eles têm vários tipos de órbita. Maravilha. O que acontece? Quando existe a tensão, que foi o que a gente falou ali anteriormente, na aula anterior, aquela tensão, o próprio nome já diz, a tensão, quando tensiona aquele circuito, quando tensiona aquele condutor, quando existe ali a tensão elétrica, os elétrons que estavam de maneira desordenada, eles começam a se organizar, eles começam a entrar num fluxo ordenado e, consequentemente, você vai ter ali o fenômeno da corrente elétrica. Ou seja, o que acontece, pessoal? Agora, vamos supor que eu vou desligar essa lâmpada. Ó, vou desligar a lâmpada aqui. Desliguei tudo. O que a gente tem aqui na prática? A gente tem um circuito que está aberto. Tá? Então vamos começar aqui pelo circuito. Circuito aberto significa circuito desligado. Lembra disso. Esse é o termo técnico. Está aberto, ele está desligado. Ele tem tensão? Vamos perguntar aqui para você. Ó. Tem tensão? Tem. Por quê? Porque a tensão é a quantidade de energia disponível, energia em potencial. Eu sei que tem tensão, meu ar-condicionado está funcionando, existe energia aqui disponível para poder trabalhar. Ó. Tem energia disponível, tem 220, eu sei que tem. Obviamente, meu disjuntor está funcionando, não disparou, simplesmente desliguei aqui no meu interruptor. Então tem tensão? Sim, a energia está lá em potencial, está lá disponível. É feito um reservatório de água. Não é porque você não abriu o seu chuveiro que não tem água. Está lá a energia em potencial no reservatório, armazenada. Mas só quando eu ligo o meu chuveiro, que eu fecho o meu circuito, que a água vai, obviamente, correr pelo cano, né, e vai chegar até o meu ponto de consumo, até o meu chuveiro. Então, o circuito aberto é o quê? O circuito desligado tem tensão sim, porém, tem corrente? Não, não tem consumo. Beleza? E graças a Deus é assim. Por quê? Porque a gente só paga, né? A gente só paga a rede concessionária de energia mediante o consumo de corrente, mediante o trabalho, mediante ali o funcionamento. Vamos falar agora do circuito fechado. O que é o circuito fechado? É o circuito que é ligado. Então, o termo técnico é esse. Você pode falar para sua boizinha aí de noite, você pode falar para sua esposa, olha, esposa, fecha o circuito da lâmpada. Ela vai ficar sem entender nada, mas na verdade, o que é que você falou para ela? Ó, liga o circuito, liga a lâmpada. Então, circuito ligado, circuito fechado. Tem tensão? Tem tensão. Ele está lá funcionando. Tem corrente? E aí? Claro que sim. Por quê? Porque agora o circuito está funcionando, ele está trabalhando. Os nossos elétrons ali agora estão funcionando de maneira ordenada. Ah, Diego, mas quando o circuito está aberto, existe elétrons? Claro que sim, eles continuam lá existindo, mas de maneira desordenada na eletrosfera do seu condutor. Quando existe ali a tensão, quando a gente aplica a tensão, quando a gente fecha o circuito, aí sim os elétrons vão estar se organizando. Beleza? Então no circuito aberto existe a tensão em potencial, tá? A energia está lá disponível, sendo que ela não está sendo aplicada. Quando o circuito é fechado, o que é que vai acontecer? A tensão ela vai começar a fluir, vai começar a organizar, vai começar a passar por dentro dos condutores. E por que é que você tem que saber disso, pessoal? Por conta do seguinte, a corrente elétrica ela está atrelada ao que? Ao consumo de energia. Quando a gente fala em corrente, a gente fala de consumo. É a mesma coisa. Então, a corrente elétrica é o consumo de energia. Pense bem comigo.
Vamos falar aqui da nossa casa. Vamos supor que você vai viajar. Você fecha tudo, não tem ninguém em casa, fechou a porta, fechou tudo, desligou, né? Você foi viajar. E aí? Você vai gastar energia? Claro que você vai. Tem que pagar a CELP não, tem que pagar a rede concessionária, tem que pagar a iluminação pública, tem que pagar essas taxas. Obviamente, né? Para manter lá a sua casa funcionando. Mas o consumo vai ser zerado. Por que o consumo é zerado? Porque não tem nenhum aparelho trabalhando, não tem nenhum aparelho funcionando. Mas eu quero te perguntar uma coisa: tem tensão lá? Tem. Se, por exemplo, eu digo, pai, esqueci, sei lá, um carregador, esqueci um documento, passa lá em casa e pega. Quando ele for na minha casa, ele vai poder ligar a lâmpada, ele vai poder ligar o ventilador, ele vai poder fazer qualquer coisa e vai pegar o documento que eu pedi. No momento que ele entrar, o que acontece? No momento que ele começar a ligar os aparelhos, vai começar a existir corrente e vai existir o consumo. Então, a corrente elétrica, para você entender, é o que? É o consumo de energia. É o consumo de energia na prática, real, tá? Enquanto a tensão é a quantidade de energia disponível. Então, o que acontece? Quando a gente fala de corrente elétrica, a gente tem uma outra unidade de medida. Tá? Então, vamos botar aqui, ó. Temos uma outra unidade de medida, que é o ampere, ou a letrinha aqui A. Isso aqui é bem importante você saber. Por quê, pessoal? Porque na prática, na nossa residência, como é que a gente trabalha? Nossa residência, os circuitos de consumo, eles estão em paralelo. O que é que isso significa? Eles estão individualmente consumindo, paralelo, estão organizados aí de maneira paralela. Eles têm ali um consumo individual. E isso é bem importante você entender por quê, pessoal. Preste atenção. Quando você tem, por exemplo, aqui ó, um chuveiro elétrico, ele trabalha com quantos volts? Qual é a tomada que você usa? 220. Se você for para uma televisão, dando um exemplo aqui do Nordeste, 220. Se você vai, por exemplo, aí para uma impressora, qual é a tensão de trabalho? Qual é a tomada? 220. Sendo que qual é o detalhe? Cada um tem um consumo, o que? Individual. Você não tem o chuveiro elétrico consumindo igual a TV. Não tem a TV consumindo igual a impressora. Cada um é diferente. Imagine, se o mesmo consumo, se o mesmo gasto que você tivesse financeiro fosse para ver TV e tomar banho. Meu Deus do céu, ninguém ia ver série da Netflix, porque o custo é muito grande. Então presta bem atenção. Aqui está um exemplo para a gente poder começar a entender que energia elétrica não é apenas energia elétrica, não é só eletricidade, não é apenas energia. Ela é dividida em grandezas. Então o que acontece? Um exemplo prático que é o nosso chuveiro. Você tem energia em potencial que está ali na tomada, que é o 220 volts, e a quantidade de energia disponível naqueles dois pontos, fase neutra. E você vai ter o consumo, que é quando aquele chuveiro está ligado, quando o circuito está fechado, você está consumindo e, consequentemente, aquilo ali vai impactar na sua conta de energia. Se você desliga o chuveiro elétrico e toma apenas banho frio, o que é que vai acontecer? Tem gasto? Não, porque o circuito está aberto. Circuito aberto, não tem corrente, não tem consumo, não tem gasto, beleza? Então agora você já entendeu que uma coisa, atenção, é a quantidade de energia em potencial e outra coisa é corrente, que é o fluxo ordenado dos elétrons, que é o consumo de energia na prática no circuito fechado. Na próxima aula a gente vai continuar falando sobre as grandezas elétricas e a gente vai começar agora a entender como a corrente elétrica ela vai impactar no nosso circuito. É importante você entender aí como pode estar dimensionando a corrente elétrica e o mais importante também, quais os dispositivos de proteção para o nosso circuito. Valeu!